Ok, boa noite. Que bom que você veio. Estamos felizes, estamos numa noite a mais. Nós temos uma semana muito especial. Deus que cuida, não uma semana, mas uma série de quatro dias, 4 dias alternados, só os cultos de domingo, os cultos de quarta-feira. E nós estamos aqui na terceira noite, no terceiro dia, no terceiro tema. Essa é uma semana muito especial, temos recebido muitos amigos conosco. O programa é feito aqui diretamente da sala pastoral, da casa pastoral. Nós ainda estamos confinados até segunda ordem, né? Mas estamos confiantes em Deus. Nós estamos como aquele povo que estava ali sob o sangue do Cordeiro, como vimos na quarta-feira passada, né? E aquele sangue era a garantia de que estávamos cuidados pelo Senhor, Ele quem cuida do seu povo. Essa é mais uma noite especial para tratarmos desse tema. Espero que esse período de treinamento, eu vejo isso como um período de treinamento. Talvez ainda não estamos. Jesus disse que nós vamos falar de muita provação, muita luta, muita guerra, tribulações, mas ainda não é o fim. Ainda não estamos dentro da grande tribulação. Então esse momento pode ser um momento de preparo. Provavelmente o Senhor está nos preparando. E Deus nos prepara através das dificuldades, das lutas e das provações, ok? Então nesse momento eu quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 15. Vamos para uma outra história. Êxodo capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 22. Êxodo 15, 22. Lembre que nós falamos no domingo passado, fez 8 dias hoje. Deus separou aquele homem, Noé, e através dele Deus tinha uma mensagem especial. E Deus demonstrou o seu amor, o seu cuidado naquela arca. Quando Deus coloca a mão na porta da arca, segura tudo, eles ficam ali dentro tranquilos e saem do outro lado. Ao final do dilúvio, depois de 1 ano dentro da arca, eles saem perfeitamente bem e confiantes em Deus. Ok, depois nós vimos no sábado, na quarta-feira passada, que a história continua, a história do povo de Deus foi se desenvolvendo e eles agora estavam escravizados ali no Egito, e Deus vai com mão forte, braço poderoso, como diz a palavra, e Deus agora liberta o seu povo. E o sinal do seu cuidado estava no sangue, o sangue do Cordeiro, nos umbrais da porta. A história do povo de Deus continua. E agora o povo está marchando no deserto. Antes de lermos a Bíblia, vamos fazer mais uma oração. Feche os olhos. Querido Deus, a tua palavra está aberta agora diante de nós. Fala, Pai Santo, ao nosso coração. Que o nosso coração esteja aberto, os nossos ouvidos, mente e coração abertos à tua influência, ao teu poder nessa noite. Oramos mais uma vez em nome de Jesus, amém e amém. Diz assim na minha versão, verso 22, Êxodo 15, 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, verso 23, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara, que significa amarga. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que haveremos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. No deserto Deus prova. Verso 26, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Olha a promessa de Deus. Se fores fiel, nenhuma enfermidade, nenhuma doença, nenhuma praga virá sobre vós, das que enviei sobre os egípcios. Pois eu
sou o Senhor que te sara. Maravilha. Aí depois, versículo 27, então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Deus guiava o seu povo. E a guia do Senhor para Israel era através de uma coluna de nuvem durante o dia, fazendo sombra, e uma coluna de fogo à noite para clarear, aquecer e proteger. Era a presença visível de Deus no meio do seu povo, enquanto eles vagueavam, saindo do Egito, indo em direção a Canaã, a terra prometida. Então Deus sai, a coluna sobe, eles começam a andar. A coluna desce, eles sabem que tem que parar. Então Deus vai, quando chega naquela região ali, onde estava a cidade chamada Mara, porque as águas eram amargas, a coluna desce, deveriam ser provados ali. Como reagiriam? E eles murmuram contra Moisés. Deus, em sua tolerância, seu amor, sua longanimidade, Deus dá uma válvula de escape. Porque eles falam, Moisés está naquela árvore? Lança aquela árvore. Não sabemos exatamente como foi que Moisés pegou aquela árvore, talvez alguém pegaram, cortaram, jogaram dentro da água. E as águas se tornaram amargas, ou melhor, se tornaram doces, apropriadas para beber. Eram águas que não estavam boas para bebida, para beber. Agora não ficaram boas, adequadas para beber. Deus mostrando o seu cuidado. Veja só como Deus vai mostrando a cada instante. Ali eles se refrescaram e depois eles saem dali e vão parar em outra localidade chamada Elim. Só que em Elim era um oásis. A Bíblia diz, nós lemos aqui, né? São 12 fontes de água. São 70 palmeiras. Um oásis, um paraíso. Ali eles se refrescaram, descansaram à sombra daquelas palmeiras. A Bíblia não diz quanto tempo eles ficaram ali, mas era muito bom estarem ali em Elim durante aquele tempo. Depois de ter passado aquelas provações iniciais, eles estavam agora de boa, estavam tranquilos, estavam bem. É muito bom estar aqui em Elim. Porém, de repente, eles olhando para a nuvem, para a coluna de nuvem sobe outra vez. Era um sinal que eles deveriam partir. Era muito bom estar em Elim, mas Elim ainda não era Canaã. Estavam indo para Elim, mas o lugar, o destino deles era Canaã. Irmãos, nesse mundo, nesse deserto que nós vivemos, todos nós vivemos num deserto. A nossa história é a história de um deserto. Desde o momento que Deus nos chama lá da escravidão do pecado, Ele quer nos levar para Canaã. E o que fica nesse caminho é o deserto. Todos nós adentramos o deserto. O deserto não começa, não é quando a crise do coronavírus chega no mundo. Não, é uma crise no deserto, porque o deserto é lugar de crises. Falta de água, falta de alimento, falta de sombra, angústia, medo, solidão. Tudo ocorre no deserto. São as crises. Às vezes sua vida está muito boa, é como se estivesse em Elim. As coisas vão acontecendo, o trabalho vai bem, a família vai bem, bem de saúde, e de repente acomete uma enfermidade, a perda de um emprego, a perda de um ente querido, um desastre na família, a perda do casamento, é o filho que vai para as drogas. São as crises que nos fazem lembrar que nós ainda não estamos em Canaã. Ainda estamos no deserto. Eles precisavam continuar caminhando. E no capítulo 16, no versículo 1 até o versículo 3, partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que deixaram a terra do Egito. Já tinham passado quase 3 meses. Não, quase 2 meses, né? No 15 dias do segundo mês. Verso 2: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera, olha só, irmãos,
Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Quanta ingratidão! Quanta ingratidão, irmãos! Não é fácil viver no deserto. E nós, seres humanos, todos sabemos disso. A vida no deserto é muito complicada. E aquele povo passou 40 anos vagueando pelo deserto. E eles sofriam as dificuldades apropriadas daquele lugar. Eles precisavam continuar caminhando, mas muitas vezes eles sucumbiam. As provações, entendam bem isso aqui, talvez a lição mais importante dessa noite. As provações são ministros do Senhor. Os desafios que o Senhor permite que venham sobre nós são suas oportunidades para nos fazer crescer. Deus nos leva para o deserto, nos permite as crises no deserto, para que aprendamos a confiar nele. Veja o exemplo de Jesus, o nosso mestre em todas as coisas. Passou 40 dias, 40 noites. Está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, 40 dias e 40 noites, jejuando no deserto. E quando termina, a palavra de Deus diz assim: o Espírito do Senhor o levou para o deserto. E lá ele foi tentado pelo diabo. Jesus estava diante da missão da sua vida. A partir daquele instante, ele seria o Messias. Até então era o filho de José, o carpinteiro. Mas a partir daquele momento que foi batizado, ele foi para o deserto, para passar 40 dias e 40 noites em jejum, preparando-se através das dificuldades, das intempéries da vida, da escassez, falta de alimento, sozinho na solidão, no deserto para se preparar. O deserto é a oportunidade de crescimento. Agora, como foi que Jesus enfrentou o seu deserto? Jesus queixou-se. Na Bíblia está escrito que Jesus se queixou, que Jesus murmurou, que Jesus ficou irado, que Jesus começou a reclamar com Deus: para isso você me chamou? Não, irmãos. O Senhor Jesus, no deserto, cônscio da sua missão, ele sorveu o cálice que estava preparado para ele. Enfrentou as provações, as dificuldades, as tentações, todas as propostas do maligno, ele enfrentou com a palavra de Deus, dizendo: assim do Senhor. Jesus é nosso exemplo em todas as coisas. Agora, quão diferente a postura do povo de Israel. Quão diferente. Saíram do Egito com toda a pompa. Deus mostrou-se totalmente grandioso ao apresentar aquelas pragas diante do Egito. Deixa aí o meu povo, o meu primogênito. E agora, depois da última praga, eles são livres da praga. As últimas pragas não caíram sobre eles. Eles agora vão em direção à terra prometida, cantando, adorando a Deus, louvando o Senhor que os libertou depois de 400 anos de escravidão. Mas tão logo vislumbra diante deles, tão logo eles veem o sofrimento, a sombra do sofrimento, não estavam nem sofrendo ainda. Quando eles começaram a imaginar que saíram de ali, Elim, e iria faltar água, eles começaram a murmurar. E eles murmuraram porque eles esqueceram, por um instante eles já esqueceram do cuidado daquele Deus maravilhoso. Eles esqueceram de como Deus os libertou dali. Eles ainda não confiavam no poder, na misericórdia e no amor daquele que os livrou da espada do anjo da morte lá no Egito. Eles já haviam esquecido. Eles não tinham aprendido ainda a confiar em Deus. E por isso eles murmuravam. Irmãos, nós ainda não estamos em Canaã. Ainda estamos no deserto. Saímos do Egito,
Estamos indo em direção a Canaã, mas estamos todos no deserto. E na caminhada no deserto vai acontecer entrar em Elim e depois sair de Elim. Sempre vai acontecer. A vida cristã é de altos e baixos. Nós vamos ter momentos no pico da vida espiritual e vamos ter momentos como está lá com a moral lá no dedão do pé. Altos e baixos. Porque essa é a vida do cristão. A caminhada cristã não é linear. A caminhada cristã é assim, ó, subindo e descendo, mas sempre em direção a Canaã. Essa é a caminhada cristã. Aqueles homens começaram a murmurar, e não existe nada que desonre mais ao Senhor do que um espírito murmurador por parte dos seus seguidores. Quem é que gosta de murmuração? De quando em quando a gente está vendo na internet aí alguns memes, né? Que devido ao confinamento, os casais ficaram mais juntos, mais perto, mais tempo juntos. De quando em quando a gente vê aí alguns memes que está sendo terrível. E um desses aí, um rapaz clama ao prefeito: pelo amor de Deus, prefeito, acaba logo com isso que eu não estou aguentando mais. A murmuração é algo que ninguém aguenta. O próprio Salomão diz que é muito melhor você viver em uma casa, como é que é mesmo que eu disse? Viver embaixo de uma ponte, do que em um lugar maravilhoso com uma pessoa que vive murmurando. Ninguém aguenta murmuração. E a murmuração também não faz bem aos ouvidos de Deus. Deus quer que nós confiemos nele. Mas ao invés disso, como o povo de Israel, nós murmuramos. E eles murmuravam. E eles blasfemavam contra Deus, como dizia: você nos trouxe daqui, era muito melhor quando a gente estava no Egito. Eles estavam escravizados, irmãos. Mas era melhor estar lá do que estar aqui, sob o cuidado desse Deus. A murmuração desonra a Deus. Eles perderam a noção. Quando nós murmuramos, nós perdemos a noção de quem nós somos e de quem Deus é. Eles esqueceram que é somente nele que nós vivemos, nos movemos e existimos, como diz o apóstolo Paulo. Passaram a ver as obras das mãos de Deus, que era para o seu bem, como se fosse algo que seria para o seu mal. Para o seu mal. Um cantor popular ficou muito conhecido esses dias aí, que ele compôs uma música, o nome da música é O Dia que a Terra Parou. E essa música andou aparecendo em vários memes aí também. Pessoas fazendo comparações com os dias do confinamento, também com os trechos da música desse cantor baiano chamado Raul Seixas, um cantor secular. Mas em uma das outras músicas dele que fez muito sucesso, ele termina essa música com uma frase que fica um tanto quanto desconexa. Ele diz assim: eu sou o início, o fim e o meio. Era para se dizer: eu sou o início, o meio e o fim. Mas ele conclui dizendo: eu sou o início, o fim e o meio. Eu acho interessante essa colocação, porque no começo, meio e fim, o meio é o que tem maior importância nesse momento. Porque nós vivemos o meio. O começo é lá, a libertação da escravidão. O fim é a chegada em Canaã, quando veremos Jesus voltando na nuvem do céu. Mas nós vivemos o meio. E o meio é um deserto. E eu repito, no deserto tem as crises. E nas crises nós não podemos murmurar contra o Senhor, porque é Ele quem cuida de nós. E Deus mostra a sua longanimidade no capítulo 16, ainda agora no versículo 4, diz assim, ó: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Eu vou te alimentar,
com um pão que vai descer do céu, vai cair todos os dias. Você vai ter a oportunidade de ir lá e comer, pegar a sua porção e comer. Mas isso aí é porque eu quero colocar você à prova. Eu quero saber se você confia em mim e me obedece ou não. Esse é o desafio de Deus. Mas ainda continua, versículo 14, vamos pular essa parte aqui, vamos logo para o 14, que continua a questão ainda do pão do céu. Quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Verso 15, vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabia o que era. Disse-lhe Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. A palavra maná é uma pergunta, e a pergunta é: o que é isto? E passou a ser chamado de maná. O que é isto? Um pão que descia, um alimento que descia do céu todos os dias. Deus, em sua providência, mostrava que Ele cuidaria do seu povo. Aquele maná representava Jesus Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o sustento, o único sustento verdadeiro para o povo de Deus, em sua experiência, em sua vida, enquanto caminha pelo deserto. Jesus Cristo é o único alimento que de fato necessitamos. Ele é o pão que desceu do céu. Só Ele, só Jesus Cristo é capaz de satisfazer a necessidade da minha alma, da sua alma. Aquilo que nós procuramos e outras coisas, só nele podemos satisfazer. Jesus Cristo é o pão do céu para aqueles como eu que adentraram o deserto e vivem em caminhada, em peregrinação para o deserto. Vamos continuar a leitura ainda, versículo 16. Continua, versículo 16, no capítulo 16, versículo 16. Eis que o Senhor vos ordenou, disse Moisés, colhei disto, do maná, o que é isto? Do pão do céu. Colhei disto cada um segundo o que pode comer. Um gômer por cabeça. Um gômer, aproximadamente 3 litros por pessoa. Um gômer por cabeça, segundo o número das vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda, a quantidade certinha. 3 litros para cada pessoa. Se tiver 5 pessoas, 15 litros. Assim, verso 17, assim fizeram os filhos de Israel e colheram uns mais, outros menos. Porém, verso 18, medindo-o com o gômer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Verso 19, disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor, se derretia. A porção do maná, ela era diária, ela caía todos os dias. E todos tinham que ir rapidamente, ainda estava fresco, e cada um colher de acordo com a necessidade da sua família, da sua casa, por pessoa. Não adiantava pegar mais, não adiantava tentar guardar para o outro dia, porque todas as vezes que tentava fazer isso, não dava certo, estragava. A porção era para cada dia, o outro dia não servia mais, dava bicho, estragava. O pão de ontem não serve para hoje, irmãos. O pão tem que ser diário. Você teve um relacionamento maravilhoso com Jesus ontem, o de ontem não serve para hoje. Hoje tem que começar de novo. Você tem que acordar e na primeira hora de cada dia, nas primeiras horas da manhã, buscá-lo, se alimentar
do pão vivo que desceu do céu através da sua palavra. Não deixe para mais tarde, porque pode ser que você já não encontre mais o pão, porque depois que aquecia o sol, ele se desmanchava, ele se dissolvia, ele derretia. É na primeira hora de cada dia. Buscar o alimento espiritual na primeira hora de cada dia, lembrando que no outro dia você vai ter que voltar para buscar de novo, porque o de ontem não serve para hoje. Deus vai ensinando como eles deveriam se portar. Deus vai mostrando para eles como é que eles deveriam viver enquanto estavam no deserto. E tudo isso era mostrando como Deus pode cuidar e prover o que eles necessitam. Não iria faltar nada. Nos versículos 22 até o 29 agora, diz assim: ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. Não mais um gomer para cada um. Agora 2 em dobro no sexto dia. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Verso 23, respondeu-lhes ele: isto é o que o Senhor, isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no fogo, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Olha aí, os outros dias não podia guardar, mas no sexto dia deveria guardar para a manhã seguinte. Verso 24, e guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E o que aconteceu? Não cheirou mal, nem deu bichos. Verso 25, então disse Moisés: comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Dele não haverá. Cadê? É o sábado. Nele não haverá. Vai cair de domingo até sexta-feira. No sábado não vai cair o pão do céu. Você tem que colher na sexta-feira em dobro, porque no sábado não vai ter. Olha que coisa interessante, irmãos. Vamos continuar. Ao 7º dia, verso 27, saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado. O Senhor vos deu o sábado. Por isso ele no 6º dia vos dará pão para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. E verso 30. Assim descansou o povo no 7º dia. Que coisa maravilhosa, irmãos. Você percebeu o que aconteceu aqui, como Deus vem ensinando o seu povo? Aquela sexta-feira ou aquele 6º dia, aconteceu um milagre triplo, um tríplice milagre. Veja bem, primeiro milagre, na sexta-feira, diferente dos outros dias, caía em dobro. Na sexta-feira caía em dobro. Quando chegava no sábado, diferente dos outros 6 dias, não caía. Eles saíam, não caía o maná. E o terceiro milagre, o que era guardado em qualquer dia da semana, de um dia para o outro, estragava. Mas o que era guardado de sexta para o sábado não estragava, não cheirava mal, não dava bicho. Este milagre se repetiu por 40 anos. 2080 semanas. Em todas as semanas, chegava na sexta-feira, caía em dobro. Chegava no sábado, não caía. 40 anos. E o que se guardava de sábado, sexta para sábado, não estragava. Deus ensinando, lembra? Eu vou te ensinar se você vai me obedecer ou não. Se vai andar na minha lei ou não.
Não adianta sair para procurar, porque não vai achar. É o sábado do Senhor. Que lição maravilhosa, o Senhor impressionando o seu povo sobre a santidade do sábado, mas não como simplesmente uma obrigação, mas como uma dádiva de Deus. O Senhor vos deu o sábado para ser uma bênção para você. Deixa eu dizer uma coisa aqui antes de a gente continuar, e nós estamos indo já para o final. Sempre tem aquelas pessoas que não conseguem obedecer ordens, em todo lugar tem. Que se diz assim, ó, não faça isso, mas sempre alguém vai fazer. E também na internet, de vez em quando, a gente vê pegadinhas assim. Não toque aqui, mas sempre tem alguém que vai tocar. Não olhe, mas sempre vai ter alguém que vai subir para olhar. Deus disse, não saia para colher. Mas havia aqueles rebeldes que mesmo assim saíam. A ordem está soando em nossos ouvidos. Todos os dias passa aqui na porta um carro da prefeitura. A melhor maneira que você tem de ajudar a combater a epidemia é ficando em casa. Fique em casa. A prefeitura diz, fique em casa. O governo do estado diz, fique em casa. O Ministério da Saúde diz, fique em casa. A Organização Mundial de Saúde diz, fique em casa. A igreja diz, fique em casa. Mas eu digo, não, eu vou sair. E de quando em quando, hoje mesmo alguém me ligou e disse para mim, eu saí que eu não vou ficar em casa, que eu não sou maluco. Alguém disse para mim. Nós precisamos aprender a confiar na direção de Deus. E Deus usa o que Ele quiser para nos advertir. Nós estamos vivendo um momento extremamente perigoso. E nós estamos ouvindo aí todos os dias que está passando na mídia duas versões. O coronavírus é terrível. Está matando pessoas, milhares de pessoas. Uma outra versão diz, não é bem assim. Está havendo um alarme. Qual vai ser a sua postura? A igreja disse, fique onde você está. Confie na direção de Deus. Se depois se confirmar que foi só um alarmismo, perdemos o quê? Estamos ganhando. Agora, se nós saímos e o mal se acomete sobre nós. Esses dias a gente viu uma entrevista aí do prefeito de Milão, me dizendo, por que eu não fiz a quarentena? Quando tinha que fazer, eu não fiz. Está morrendo pessoas aos milhares em sua cidade. Deus disse, não saia sábado, porque não vai receber, não vai ter, não vai encontrar. Mas sempre alguém saía. Deus estava ensinando a lição da santidade do sábado neste momento. Mas essa não foi a única lição. Eu quero me concentrar agora nessa última lição, para nós encerrarmos. A tentativa humana vai ser sempre de querer prover a sua própria necessidade sem Deus. Só que isso é vão. Sempre que o homem pensa que a solução dos seus problemas está na força do seu braço, ele está fora de si. Porque nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. É Ele quem nos sustenta. Ou você pensa que é o seu emprego? Eu pensava que era o meu emprego. Até o dia que, por ser fiel a Deus, eu perdi meu emprego. Já tem 35 anos que isso aconteceu. E o Senhor tem cuidado de mim. Você pensa que é você quem sustenta a sua casa? Você pensa que sua família depende de você para o sustento? Você acredita mesmo nisso? A tentativa vã do ser humano de tentar suprir suas necessidades sem Deus. Na internet nós vimos aí a carreata de carros luxuosos. Homens e mulheres que desprezam a vida humana na tentativa de conservar os seus bens. De conservar os bens, o
pão para amanhã, o pão que ganhou ontem. Eles tentam conservar. Uma tentativa vã. Pessoas que pensam que devem depender dos seus bens. Não ouviram o que Jesus disse no livro de Lucas, no capítulo 12, verso 15? A vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Existem muitos que pensam mesmo, que dependem da força do seu trabalho para ganhar seu pão. Estão dispostos a fazer qualquer coisa, até mesmo às vezes pagar para ver. Às vezes pagar para ver. Infelizmente, muitas vezes terão que pagar muito caro para isso. A nossa vida não depende do que nós podemos adquirir, do que nós podemos acumular. Nós dependemos de um Deus sábio que nos ama, que cuida de nós. E Deus cuidou daquele povo. Deus cuidou do povo de Israel como Ele prometeu. Vamos ver os dois últimos versículos, os dois últimos versículos para a gente concluir. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em outro lugar, no livro de Neemias. Veja só que texto maravilhoso. Neemias capítulo 9. Neemias 9. Versículos 20 e 21. Olha o testemunho de Neemias, falando ao seu povo daquele tempo lá, do povo de Israel. Ele falando aqui para o povo do seu tempo, ele diz assim, falando de Deus, ele diz: e lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Olha só, não me negaste para a boca o teu maná. 40 anos não negou. E água que lhe deste na sua sede, até a água da rocha Deus fazia jorrar. E o versículo 21, desse modo os sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhe faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Deus cuidou do alimento, Deus cuidou da bebida, Deus cuidou das vestes, Deus cuidou das sandálias dos pés, Deus cuidou de tudo, tudo que eles precisavam, Deus cuidou. Você está preocupado? Você está angustiado? O que é que vai ser de mim? 15 dias, 10 dias você não aguenta mais. Você está assustado, está assombrado. Será que Deus esqueceu de você? Você crê mesmo nisso? Olha para o povo de Israel. Não foram 10 dias, não foram 15 dias, 40 anos. E Deus não deixou que nada que eles necessitavam faltasse. Precisamos aprender a crer nesse Deus, a confiar nesse Deus. E esta é a nossa oportunidade, irmãos. Estamos no deserto, na crise, dentro da crise e no deserto. Não devemos estar preocupados, muito menos murmurar. Não é momento de murmurarmos contra Deus, contra a igreja, uns com os outros, dentro da família. Não é momento para isso. É o momento de confiarmos, no momento que adentramos a crise. Vamos confiar, continuar confiando. Estamos no deserto, mas aquele que conhece o deserto, que já esteve lá também, está conosco. Eis que estou convosco todos os dias, disse Jesus, e até a consumação dos séculos. E é Ele quem vai concluir agora. A última palavra vamos deixar com Jesus, que está no livro de Mateus, capítulo 6, um capítulo muito especial para esse tempo que vivemos. Capítulo 6 de Mateus, o versículo 34. Olha só que texto maravilhoso. Portanto, nós conhecemos muito bem o versículo anterior, o versículo 33. Buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas dá uma olhadinha no versículo 34. Olha o que Jesus está dizendo. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não se preocupe com o dia de amanhã,
pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Olha só, que lição espetacular. Talvez a maior lição dessa noite. Jesus diz, não fique preocupado com o que vai acontecer amanhã. Será que vou ter comida amanhã? Será que vou ter trabalho amanhã? Será que vai ter água amanhã? Será que eu vou conseguir pagar o aluguel amanhã? Será que eu vou comprar o remédio amanhã? Não se preocupe com amanhã. Os seus olhos têm que estar focados no hoje, disse Jesus. Porque amanhã é amanhã. Nós precisamos viver o hoje. Precisamos resistir às tentações, não amanhã e nem ontem. Hoje é que resistimos à tentação. É hoje que subjugamos o nosso próprio eu. Não vai ser amanhã. É hoje. Basta cada dia as suas obrigações. Basta cada dia as suas necessidades. Você tem que viver um dia de cada vez. A nossa vida não é mais do que uma sequência de dias. São vários dias em sequência. Isto é a vida, nisto consiste a vida. Ou seja, o dia de hoje é um pequeno resumo da sua vida. É um pedacinho da sua vida hoje, um pequeno resumo. Ela se concentra ali, o dia de hoje, e vai se somar ao de ontem, a sua vida, que é uma sequência de vida. Eu te pergunto, se a sua vida fosse apenas o dia de hoje, você crê que estaria salvo? Pense. Se sua vida se resumisse apenas ao hoje, você estaria salvo? Você crê que você estaria com os remidos? Se toda a sua vida fosse o hoje? Devemos viver a vida cristã cada dia. Todos os dias, pois o futuro, meu irmão e minha irmã, não nos pertence. Viva hoje. Se teve o alimento hoje, louvado seja Deus. Viva o hoje. Viva o hoje, porque o amanhã, ele não nos pertence. Precisamos estar nas mãos de um Deus que nos ama, cuida de nós. O amanhã está nas mãos dele. Confie nisso. Descanse nele. A Flavinha vai cantar. Ela vai cantar um hino que fala da importância de viver com Deus. E quando estamos com Ele, todos os dias são maravilhosos. Porque estar na sua presença é o maior bem que o ser humano pode ter. Sentir, ter a certeza do senso da sua presença. Ele estava presente. Israel murmurou quando perdeu o senso da presença de Deus. Que vivamos, que descansamos nele, porque ele saberá, enquanto você está confinado, ele saberá cuidar da porção do seu maná. Você é capaz de confiar nesse Deus, no cuidado desse Deus, nesse Deus sábio que por 40 anos cuidou do maná de sexta para sábado? Você pode crer que esse Deus pode te sustentar em meio a essa crise no deserto e haverá de cuidar do seu maná para que ele seja certo? Gostaria você de entregar toda a sua angústia, toda a sua ansiedade sobre esse Deus que tem cuidado de você? Se deseja nessa hora, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos falar com Ele. Querido e bondoso Deus, te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, mesmo agora, enquanto o nosso coração se encontra preocupado, talvez ansioso, talvez em alguns desses lares existam irmãos que são autônomos, irmãos que dependem cada dia para buscar o pão, todos os dias, e já estão há alguns dias sem poder sair,
obedecendo às determinações, estão ficando em casa e estes irmãos estão confiando em Ti. Portanto, ó Deus, que a Tua misericórdia, o Teu poder possa se manifestar na vida desses irmãos e cada um deles ou cada uma delas possa sentir a certeza, possa ter a certeza da Tua presença com eles nesses momentos de provação, de dificuldade, nesses momentos de crise no deserto. Que o Senhor os sustente como o Senhor fez com aquele povo em Israel. Que o Senhor possa tirar de nós espírito de murmuração. Que possamos todos confiar plenamente em Ti. E quando sairmos dessa dificuldade, quando sairmos de Mara, possamos adentrar outra vez em Elim e por fim na terra prometida, conforme o Senhor nos prometeu. São as bênçãos que nós rogamos, ó Deus, e já as agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.